boa noite a todos. Então, boa noite mais uma vez a todos, nossos companheiros, amigos, irmãos. Nós vamos dar início à atividade. O tema que nós vamos abordar, o próximo e nós, capítulo 9 do livro Rumo Certo. Para a preparação do nosso ambiente, nós vamos fazer a leitura da mensagem número 62 do livro Vinha de Luz, Resistência ao Mal, baseada na passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39, Sermão do Monte, em que Jesus diz: Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. E Emmanuel, fazendo o comentário, nos traz: os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre em relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes, no caso, se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a virtude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe de separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca a determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação, asseverando: Eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Vamos orar. Deus Pai amado, nesse momento, queremos te pedir que durante todo o trabalho da noite de hoje, nós possamos contar em qualquer lugar, em qualquer ocasião em que alguém fizer acesso a esse estudo, que esses benfeitores espirituais da Seara do Cristo possam se aproximar de todos aqueles que fizerem acesso ao estudo, trazendo bênçãos, trazendo recursos magnéticos, recursos do bem, recursos de saúde, de equilíbrio, de harmonia, enfim, trazendo todos os recursos necessários para que os companheiros que assistirem o estudo possam continuar a caminhada na Terra da melhor maneira possível. Te pedimos que seja dada, sim, a permissão para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. Vamos, então, para o nosso estudo. Nós vamos, então, trabalhar o capítulo 9 do livro Rumo Certo. Eu não sei se aí para vocês como é que está a imagem,
mas eu pressuponho que deva haver, né? Essa capa aqui é a capa mais moderna da editora da Federação Espírita Brasileira, o livro Rumo Certo, né? Chico Xavier, comentário de Emmanuel, né? Trazido por Emmanuel, e no capítulo 9 a gente tem o título Próximo e Nós. O que a gente fez? Nós trouxemos aqui, de imediato, uma imagem, né, para refletir a respeito dessa situação que acontece assim. Não acontece em uma ou outra cidade, não. Acontece em tudo quanto é canto do mundo. Tá? No mundo inteiro a gente tem situações desse gênero. A pessoa caída no meio da rua e outras pessoas passam. Claro que às vezes tem pessoas que vão na direção e ajudam. Mas o normal, o lugar comum que a gente vê demais, essa foto aqui não foi combinada. Tá? Um monte de gente parada aqui de costas, outra irmã aqui não está vendo, os outros estão passando aqui na rua, não estão vendo, e o companheiro está aqui largado no chão. E, infelizmente, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente funciona no dia a dia, infelizmente. E é justamente por conta disso que veio esse texto, né, veio essa reflexão, e nós vamos fazer o desenvolvimento do trabalho, né, do rumo certo, em cima de cada uma das frases, de cada uma das sentenças que são utilizadas por Emmanuel. Como é que a gente vai fazer, né? Qual é o critério? Como é que é o nosso trabalho, né? Como todas as outras vezes, a gente respeita o código que é trazido, e mais do que isso, a gente vai trazer o código e vai procurar trazer imagens que são contribuições, muitas das vezes, de companheiros que nos mandam, que nos enviam pela internet. Algumas outras a gente tem que elaborar, tem que montar. Essa daqui, por exemplo, nós montamos. Esperas ansiosamente encontrar o Senhor e um dia chegarás à divina presença. Então está aqui a frase de Emmanuel. Primeira coisa para a gente pensar, Senhor. Ora, Senhor tem duas interpretações possíveis para a palavra Senhor. Se fosse Paulo de Tarso, o autor da mensagem, a gente ia entender que Paulo de Tarso fazia referência a Jesus Cristo é o Senhor. Mas aqui no caso, a referência não é Senhor Jesus Cristo, aqui é Senhor Deus. Mais do que isso, quando a gente vê aqui a divina, esse divina presença, inclusive com P maiúsculo também, a presença com P maiúsculo, divina com P maiúsculo, aqui assim está se fazendo referência àquela questão do Livro dos Espíritos, né, da lei divina ou lei natural, em que se pergunta o que é a lei divina ou lei natural, qual é a interpretação que deve se dar, lei divina ou lei natural, é lei da natureza, é lei de Deus, tudo com letra maiúscula. Então, esse daqui, assim, ele está falando para a gente, assim, que nós esperamos ansiosamente encontrar Deus. E um dia chegaremos a essa presença de Deus. O que ele está fazendo referência? Ele está fazendo referência que todos nós, todos, sem exceção, fomos criados espíritos simples e ignorantes. Esse assunto é tão importante, mas tão importante, que Allan Kardec, e logicamente sob coordenação dos espíritos, traz essa situação de que nós fomos criados espíritos simples e ignorantes em 5 questões do Livro dos Espíritos. Tá? Eu não sei de cabeça não, tá? Isso tudo está anotado aqui, isso é coisa de pesquisa, isso é questão de estudo, tá? A gente até sabe de cabeça algumas questões do Livro dos Espíritos. E isso também, não estou falando aqui na defensiva, mas estou explicando como isso acontece, né? A pessoa acaba que ela repete tantas vezes, mas tantas vezes uma determinada questão de estudo, que aí acaba que ela sabe a questão de cabeça. Não é decoreba, não. É porque a pessoa usa tantas vezes, né? Igual aquela pessoa que já devem ter visto isso, né? Eu uma vez tentei fazer arroz, né? Lembro que eu estava aprendendo a cozinhar, e aí eu resolvi fazer arroz. E aí eu olhei na receita, olhei como é que funcionava, né? Era uma parte, né? Uma xícara de arroz, 2 xícaras de água, e aí estou lá na minha cabeça, né? Então eu media 1 xícara de arroz, media 2 xícaras de água, colocava na panela e acabava fazendo arroz e funcionava. Um belo dia, vejo minha mãe fazendo arroz. Minha mãe fez arroz assim, pegou uma quantidade de arroz, jogou dentro da panela, assim, tipo, de qualquer maneira mesmo, sabe? Né? Não mediu nada, pegou assim, ó, uma xícara de qualquer maneira, não estava cheia, botou dentro da panela, outra xícara não estava cheia, jogou dentro da panela, pegou a panela, botou embaixo da torneira do filtro e encheu a panela da maneira correta e foi lá, botou no forno e 10 minutos, 11 minutos depois estava pronto o arroz dela também. Ou seja, a realidade toda é a seguinte, quando a pessoa faz repetidamente determinados conteúdos, ela acaba sabendo de cabeça.
Esse caso aqui a gente não está sabendo de cabeça, não. A gente pesquisou e descobriu que somos criados espíritos simples e ignorantes é abordado nas questões 115, 121, 133, 634 e 1006. Pode até não ser de maneira literal, pode até não ser de maneira explícita, mas todas essas 5 questões tratam desse princípio básico da doutrina espírita. Somos criados simples e ignorantes. Todos nós criados simples e ignorantes. Todos tivemos o mesmo princípio. E através do nosso desenvolvimento espiritual, do nosso crescimento espiritual, um dia, mais cedo ou mais tarde, mais rapidamente ou mais demoradamente, com maior quantidade de sofrimentos ou com menor quantidade de sofrimentos, todos nós estamos destinados, estamos fadados a chegar no mesmo fim, que é a perfeição, a famosa perfeição, que é uma perfeição absoluta em relação aos demais espíritos, mas é uma perfeição relativa quando a gente analisa com relação a Deus. Então, por exemplo, se a gente olha Jesus, é espírito puro, a gente vai entender assim, Jesus é um espírito puro, é um espírito bom, é um espírito maravilhoso, tá? Já segue, já tem harmonia completa com as leis de Deus, totalmente desligado das questões da matéria. Mas, no entanto, na hora que ele é abordado, perguntando para ele se era, né, bom mestre, e aí começou a falar, ele pegou, a primeira coisa que ele fez para corrigir foi, bom não, bom só meu Pai que está nos céus. Mostrando para a gente que a perfeição que nós chegamos em relação aos demais espíritos é uma perfeição absoluta, mas em relação a Deus é perfeição relativa. O que importa para nós é que, quando chegarmos aqui na presença de Deus, significa que nós nos desligamos das questões da matéria. E aí, o Emmanuel continua dizendo assim, entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. O que ele está falando para a gente aqui? Primeiro, ele está assinando a mensagem, né? Quando a gente pega mensagens de Emmanuel, lógico que não são 100% das mensagens, né? Não, a gente não está falando, a gente não está falando de 100% das mensagens, mas a gente está falando que mas muitas mensagens de Emmanuel, ele utiliza essas conjunções adversativas, né? Mas, porém, entretanto, contudo, todavia. É quase uma assinatura do Emmanuel. Ele traz uma frase e aí depois ele traz essa colocação adversativa, colocando entretanto, mas, porém, todavia, contudo. A gente vai ver mais coisas assim no texto hoje. O que ele está dizendo para a gente? Que, né, vamos voltar aqui porque é a continuidade do texto. Esperamos ansiosamente encontrar Deus e um dia chegaremos à presença de Deus. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo. Porque o próximo e aqui vale a pena porque já está frisado aqui, tá? Sempre, o próximo sempre o degrau da bendita aproximação. O que isso quer dizer? Que durante a nossa escalada evolutiva, à medida que a gente vai subindo esses degraus da nossa grande escalada evolutiva, a maneira de nós subirmos esses degraus é justamente a gente se aproximando do nosso próximo. É justamente nós nos aproximando das leis de Deus, da lei de amor, justiça e caridade, que está lá nas leis morais, né, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, aproximando daquela belíssima questão 860 do Livro dos Espíritos. Vou contar para vocês como é que a gente foi apresentado a essa questão. Existe um companheiro aqui no Rio de Janeiro, Romualdo Celani, ele me liga um dia, né, durante o dia eu estava trabalhando, sossegado, não estava nem pensando em doutrina espírita, estava trabalhando, né, profissionalmente, e aí no meio do nada ele liga para mim e fala para mim assim, Eduardo, aí eu disse para ele, oi Celani, o que foi? Eu senti que ele estava aflito, ele me disse assim, você leu a questão 860 do Livro dos Espíritos? Eu já coordenei estudo de Livro dos Espíritos, então a gente já leu a questão várias vezes. A gente já leu todas as questões várias vezes.
Mas às vezes a gente lê e não consegue perceber, não consegue extrair. Por isso que a gente tem esse conceito, né, dentro de nós, de quando você lê o livro numa primeira vez, se você lê daqui a 5 anos, você tem outro grupo de aprendizados. Quando você lê 10 anos, depois você tem outro aprendizado. Quando você lê 15 anos, depois você tem outro aprendizado. Isso não vale apenas para um livro, não. Isso vale para todos os livros que a gente pega no nosso trabalho. Se você pegar o livro Nosso Lar e ler a primeira vez, você na segunda vez você vai ler coisas que você não percebeu. Se você vir o filme Nosso Lar, você vai perceber umas coisas. Quando você vê a segunda vez, você pega outras nuances que você não percebeu na primeira vez. Então a gente precisa realmente repetir os estudos justamente por causa disso. No caso, o Celane vira para mim e diz para mim assim: olha o meio da resposta da questão 860. Para não entrar na turma do achismo, eu estou pegando aqui para vocês, eu vou pegar aqui o Livro dos Espíritos, tá? Bem aqui no meio da tela, deixa eu ver se dá para ler, né? Tá? O Livro dos Espíritos. E vou abrir aqui na questão 860 para contar para vocês o que o Celane me chamou a atenção, tá? O Celane me chamou a atenção do seguinte: ele virou para mim e disse assim, que no meio da resposta está escrito que para fazer o bem que lhe cumpre, único objetivo da vida. Reparem, para fazer o bem que lhe cumpre, único objetivo da vida. Isso está totalmente, 100%, mas totalmente de acordo com os ensinamentos que Jesus traz para a gente. Porque ele chegou para a gente em determinado momento e disse para a gente que o principal mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E esses dois mandamentos, ele diz também que os dois mandamentos eles se convergem no mesmo mandamento, porque nós não podemos, não tem como amar a Deus se não amar ao próximo. E não dá para amar o próximo se não amar a Deus. Então, esses dois mandamentos que convergem na lei do amor, num único mandamento da lei do amor, ele diz logo depois que esse mandamento, ele engloba, ele abraça todos os demais mandamentos. Todos os demais mandamentos são consequência desse primeiro mandamento. Então, quando Emmanuel coloca para a gente esse texto que ele está dizendo para a gente, que para nos aproximarmos de Deus, antes de tudo, a vida nos encaminha à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação, dessa aproximação de Deus. Então, é através do próximo é que a gente vai exercitar esse nosso trabalho no bem. Que trabalho no bem? O trabalho no bem que nos cumpre fazer. Isso é muito importante compreender, porque aqui não se trata simplesmente em vamos trabalhar no bem. É trabalhar no bem na parte que nos cabe. Se espera de cada um de nós uma dose, uma determinada quantidade de trabalho no bem. E quando a gente fala de trabalho no bem, não é trabalho no bem simplesmente a pessoa trabalhar no bem, não. Porque trabalhar no bem, todo mundo pode trabalhar no bem. Mas o que eles esperam de nós, inclusive, quando eu estava pegando aqui a mensagem de abertura, né, eu abri na mensagem número 62 do Vinha de Luz. Só que na mensagem número 60, né, o meu livro aqui assim está marcado. Né? Então, o que acontece? Na hora de digitar, eu queria digitar a mensagem 62. Só que toda hora voltava na mensagem 60. Aí eu fiquei até pensando assim, será que ao invés da 62 é para a gente ler a 60? Aí eu olhei o que estava escrito na 60. Na 60 diz assim, mensagem de Jesus no Evangelho de Mateus, Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 47. Que fazeis de especial? Tá? Olha que impressionante. Que fazeis de especial? Por quê? Não é suficiente fazer o bem. Você tem que fazer o bem da melhor maneira possível. Você tem que fazer o melhor bem possível. Tem que vender esse bem, né? Tem que fazer esse bem sem nenhum preço. Preço zero, custo zero. Não esperando nenhum tipo de retribuição. Tem que ser aquele bem que a pessoa faz na excelência. Bem com carinho, com fraternidade,
com sorriso, com amor, com docilidade no tratar. É isso que se espera de cada um de nós. Ou seja, não é fazer, é o que a gente faz de especial. Trabalhar no bem, na lei de amor, justiça e caridade, em favor do nosso próximo, porque é uma das nossas atribuições, para que a gente, através desse tipo de situação, a gente consiga subir essa escalada evolutiva. E aí, logo depois, vem escrito assim: mas quem é o meu próximo? Perguntarás, de certo, qual ocorreu ao doutor da lei nas luzes da parábola. A gente estava preparando esse trabalho, preparando essa palestra, preparei agora durante essa semana. Agora, durante a semana que passou, teve um evento, aconteceu essa cena que está aqui. Essa cena aqui é uma cena, assim, muito legal, sabe? Por quê? Esse daqui é o goleiro do time chamado Campinense, na Paraíba. O nome dele é Wagner Coradim. Ele mede 1,96 m. Para vocês que me conhecem, eu tenho 1,89 m. Então, para vocês poderem ter uma ideia do que é a altura desse cara. 1,96 m. E esse que está aqui na frente dele é o repórter Rogério Roque, que mede 1,30 m, da Rede Primeiro Mundo, lá da Paraíba. Eles estavam, o Roque, né, o Rogério Roque, ia fazer uma entrevista, e aí, de ato contínuo, o nosso companheiro Wagner, simplesmente, ao invés de ficar em pé para fazer a entrevista, ele se abaixa e fica na altura do repórter. Isso é uma coisa, assim, sensacional, é uma coisa de inclusão, é uma coisa de carinho, é uma questão de atenção, é uma coisa de respeito, é uma questão de... Entende? Isso aqui é uma questão de fraternidade, é uma coisa, assim, maravilhosa. Isso aqui é maravilhosa. Essa atitude do nosso companheiro Wagner Coradim foi uma atitude muito interessante, muito bonita. A gente deveria fazer esse tipo de coisa de maneira natural. Isso deveria fazer parte das nossas vidas. A gente olhar aquelas pessoas que estão à nossa volta, perceber quando elas precisam de uma atenção diferenciada e dar essa atenção diferenciada exatamente no que elas precisam. Eu me lembro, por exemplo, de uma vez conversando com um companheiro, né, que a gente, às vezes você vai ajudar uma pessoa, né, é dinheiro mesmo, esmola mesmo, né, às vezes você vai dar um dinheiro para uma pessoa, e aí às vezes você dá o dinheiro para a pessoa e você não percebe que não é simplesmente dar o dinheiro para a pessoa, porque às vezes ela tem um determinado horário para ela conseguir fazer determinada coisa, tá? Aqui no Rio, por exemplo, aí no Espírito Santo, o pessoal chama de marmitex, né? Marmitex, eu não sei exatamente. Aqui no Rio, o nome que a gente dá é quentinha. Mas imagine que a pessoa queira comprar, né, o marmitex para poder fazer a sua refeição. Né? Imagine que a pessoa vá precisar e ela pega, não tendo dinheiro, ela pede ajuda para as pessoas que estão na rua. Aí, perto da hora do almoço, você chega para a pessoa e dá R$1 para ela. E ela está precisando de R$5, de R$3, de R$4 para completar o valor da quentinha. Se passar do horário, ela às vezes não vai conseguir a quentinha. Tá? Então, isso é interessante a gente perceber, porque às vezes a gente está lá fazendo o bem, e a gente faz o bem, às vezes, que não é o bem necessário, não era o bem que era necessário ser feito naquele momento. E a gente simplesmente vai lá, faz o que a gente acha que é necessário, lava as mãos e vai embora. Eu mesmo me flagrei nessa situação durante a semana passada. Eu estava parado uma vez, né? Pessoal, não sei se o pessoal está sabendo, eu fiz uma cirurgia no ombro e estou fazendo fisioterapia, né? Não a parte motora ainda, porque não estou liberado para fazer parte motora, mas aquela parte de aparelhos, né? Ondas curtas, ultrassom, essa parte eu já estou começando a fazer. E aí, eu esperando abrir, né, o local lá da fisioterapia, passa um companheiro, pede para uma senhora que estava na fila, ele pediu para ela assim: a senhora poderia me arrumar um dinheiro para eu tomar um café? Eu imediatamente peguei no meu bolso R$2 e eu vou ser sincero com vocês, na minha cabeça veio o seguinte pensamento: vou dar esse dinheiro que assim ele vai embora. E aí eu dei os R$2 na mão dele, e aí na hora que de ato contínuo, na hora que eu dei os R$2, a senhora pegou, tirou R$10 e entregou na mão dele. Reparem,
Na hora que eu tirei R$ 2 e na minha cabeça eu fiquei pensando, já sei, eu estou fazendo a caridade e eu vou fazer isso porque dessa maneira eu me livro dele. Eu estava fazendo tudo errado. Na realidade, eu não estava fazendo a caridade, não estava fazendo o bem da maneira que eu deveria fazer. Quem fez o bem da maneira que deveria fazer foi a senhora, que provavelmente doou a ele quantidade de dinheiro suficiente para ele poder fazer o lanche dele, para ele poder tomar o café, e quem sabe, inclusive, né, diante do que ele tinha, se ele não tinha nada ou tinha alguma coisa, de repente até o almoço dele já poderia estar resolvido. E isso tudo feito de maneira simples, de maneira natural, exatamente como o nosso companheiro Wagner Coradinho fez aqui. Simplesmente se abaixa, conversa, dá a entrevista, levanta, vai embora e acabou o assunto. Simplicidade. Fazer o bem, não importa a quem, de maneira simples, de maneira direta, com um sorriso e tentando auxiliar da melhor maneira o que aquela pessoa precisa de auxílio. Só para a gente poder ter uma noção a respeito disso, uma vez eu estava preparando, trabalhando com entrega dessas quentinhas, né, dessas marmitex para o pessoal de rua, né, pessoal que não tem moradia fixa, né? E aí uma determinada assistente social virou para mim e disse assim, é muito importante a gente doar a questão do alimento, né? Macarronada, macarrão com feijão, arroz, né? Farofa. É sempre muito bom e importante a gente fazer a doação e a contribuição com o alimento dos companheiros. Mas, ela disse assim, é fundamental lembrar que muitos desses companheiros estão ligados às questões das drogas. E aí eles têm muita necessidade de água. Água, não é suco nem Coca-Cola. Água. Só para vocês terem noção, a gente já teve essa vivência de você chegar para ele e perguntar, eu tenho uma garrafa de suco, você aceita? E a resposta é, não, eu gostaria de água. Às vezes você oferece assim, eu tenho uma quentinha aqui, eu trouxe aqui um marmitex para você. Você aceita? Aí o companheiro fala assim, eu aceito, mas eu queria água. Porque, na realidade, o que ele está precisando é se hidratar. Porque o usuário de droga, muitas das vezes, ele se sente desidratado durante a sua caminhada. Então, esse tipo de coisa é muito importante a gente aprender para a gente poder identificar e saber qual é o bem que a gente tem que fazer. Qual é o bem que nos cumpre fazer. Isso é fundamental a gente conseguir identificar. Aí o Emmanuel diz assim, todavia, ó, mais uma vez, mas, entretanto, porém, contudo, todavia, convém saber que, além do próximo, mais próximo, a quem nomeias como sendo o coração materno, no caso da mãe, o pai querido, é o caso do pai, o filho de nossa vida, da nossa bênção, são o caso dos filhos, o irmão estimável e o amigo íntimo no clima doméstico, são aqueles companheiros, né? Não apenas o irmão de sangue, como aquele irmão, aquele amigo, que você é tão amigo que considera como sendo seu irmão, né? O próximo é igualmente o homem que nunca vista, tanto aquele que te fixa indiferente em qualquer canto da rua. Não tem como a gente parar para pensar em pessoas que a gente não conhece e não lembrar dos nossos irmãos que estão envolvidos nas questões do Covid. Não tem como, tá? Nos dias atuais, em todas as nossas preces, em todas as nossas atividades, a gente tem que sempre lembrar de fazer uma prece, não apenas para aqueles que estão doentes, mas também para os médicos, para os enfermeiros, nutricionistas, a pessoa que atende, né, na parte administrativa dos hospitais, as pessoas, né, motorista de ambulância, maqueiro, a pessoa que trabalha na limpeza, na asepsia. Ou seja, é todo um elenco de pessoas que a gente precisa lembrar. Temos que lembrar, temos que vibrar, temos que pedir em favor desses nossos irmãos de humanidade, porque eles estão fazendo um trabalho sensacional, tentando minimizar, tentando diminuir ao máximo as consequências dessa pandemia que a gente está vivendo hoje em dia. De qualquer maneira, lembrar da gente fazer oração também para os nossos irmãos que estão doentes, aqueles que já foram curados, que a gente possa pedir em favor deles para que eles possam restabelecer a força o mais rapidamente possível,
Porque tem muita gente que, infelizmente, não pega uma vez só, não, pega mais de uma vez. E aí, então, tem que estar fortalecido para poder se precaver, para não cair numa segunda vez na mesma doença, na mesma questão, nessa mesma situação da pandemia do Covid. Aí o Emmanuel diz assim, é a criança que passa. Quantas vezes a gente vê crianças nas ruas, necessitadas de auxílio, e às vezes a gente simplesmente vira os olhos, simplesmente não olha na direção delas. É o chefe que te exige trabalho. Quantas vezes a gente não tem compreensão do isolamento, da dificuldade, da responsabilidade, dos problemas, dos aborrecimentos, dos pensamentos que tumultuam a cabeça dos nossos chefes. É o subordinado que te obedece. Quantas vezes a gente não consegue tratar da maneira adequada o nosso subordinado. Então é necessário que a gente tenha carinho, que tenha atenção, que possa olhar para esse subordinado, tentando entender quais as suas necessidades e ir na direção dele. É o sócio de ideal, o mendigo que te fala à distância. Não dá para trazer todas as imagens. Aí eu peguei e trouxe aqui essa imagem do mendigo. A gente tem que selecionar uma imagem. Aí a gente traz uma ou outra para poder, né, enriquecer o nosso trabalho. Aí depois Emmanuel diz, é a pessoa que te impõe um problema, verificando-te a capacidade de auxílio. Olha que coisa impressionante. Todo mundo que pede ajuda a uma outra pessoa, pede ajuda porque sabe que aquela pessoa pode ajudar. Então, na realidade, quando a pessoa está te pedindo alguma coisa, ela, na realidade, ela está esperando de você algum tipo de ajuda. Ela está esperando que você possa auxiliar ela naquilo que ela necessita. Ela está aguardando isso. Então, quando a pessoa vai e te pede ajuda, nesse momento o foco da atenção dela está todo voltado em você. Então eu peguei essa imagem aqui, não foi uma imagem fácil de procurar na internet, não. Eu queria uma pessoa pedindo ajuda a outra. Mas eu gostei dessa daqui porque por trás dessa pessoa que está ajudando está a presença de Jesus. Por que a presença de Jesus? Porque nós já conversamos em outra oportunidade que em todas as metáforas, em todas as vezes que a gente visse o sol, a gente ia utilizar aquela famosa metáfora que Jesus diz de maneira muito clara, eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir jamais andará em trevas. Aí, Emmanuel traz assim, é quem te calunia, medindo-te a tolerância. Muitas das vezes a pessoa calunia e isso está sendo um teste para a nossa tolerância. Lá dentro das definições de calúnia, a calúnia tem uma vertente que é a vertente profissional, a vertente, né, dos advogados, a vertente do direito. Eu gostei mais da vertente que deu, tinha Sócrates também, mas eu gostei do Péricles. Péricles diz assim, que a calúnia é uma afirmação falsa, desonrosa e desconexa a respeito de alguém. Então isso é muito legal a gente poder pensar a respeito, porque a gente tem que tentar entender o que está sendo dito. Né? Então, a calúnia, tendo a definição na parte do direito, a calúnia não é bem isso que está aqui, não. Eu não vou tratar do assunto, porque também não sou advogado, mas não queria deixar de comentar a respeito, que a visão que está aqui, assim, essa visão aqui de Péricles, parece ser uma visão que vai mais na direção, né, do que se entende, né, do dia a dia, não se entende no linguajar popular da questão da calúnia, tá? Alguém está falando uma coisa falsa a teu respeito, e aí você tem que ter a paciência necessária para poder, né, aquele pensamento, né, que já foi dito em outros estudos, que a pessoa, às vezes, ela diz assim, que a gente precisa se posicionar da seguinte forma, é verdade o que a pessoa está dizendo? É verdade, então não preciso nem responder, porque se é verdade, eu tenho que tentar resolver a situação. Ah, mas é mentira. Se é mentira, também não preciso esquentar a cabeça, porque é mentira, então não preciso nem responder, também não preciso nem avaliar nada, não preciso fazer nada. Então, são as duas maneiras de a gente tratar o assunto. Ele diz também logo a seguir, dizendo, quem te oferece alegria, anotando-te o equilíbrio. Eu botei esse olho grande aqui, não no sentido do olho grande, propriamente dito, mas muitas das vezes alguém faz alguma coisa para a gente e espera que a gente agradeça, espera que a gente reconheça, tá? E aí ela fica observando a gente, né, para ver se a gente vai agir, como é que a gente vai agir, se a gente vai agradecer. Eu fiz esse favor para você, você me agradeceu?
né? É essa anotação que a gente pensou que Emmanuel está querendo dizer nesse momento. É a criatura que te induz à tentação, testando-te a resistência. Nossa, quando eu olhei isso daqui, como eu lembrei do tempo dos filhos, que às vezes os filhos chegam e dizem assim, mas todo mundo vai fazer, todo mundo vai à festa, todo mundo faz isso, todo mundo não sei o quê. Aí eu lembrei da resposta padrão, né, em que eu dizia para os meus filhos, né, quando eram menores, eu falava para eles, eu não sou pai de todo mundo, eu sou pai de vocês. Da mesma forma, a gente lembra de uma expressão, eu até peguei essa imagem de cola aqui, né, de uma expressão que a gente ouve muito quando se trata do assunto, que diz assim, quem não cola não sai da escola. Né? Ou seja, quase que um estímulo a colar. Por quê? Mas por que você vai colar? Ah, porque todo mundo cola. Não, não pode colar, não é para colar. A gente não deveria colar. Entende? Essa que é a grande... A gente não deveria e não deve colar. Essa que é a grande situação. Então, muitas das vezes, as coisas são chegadas para a gente, chegam para a gente dessa maneira, mas todo mundo faz, todo mundo cola, todo mundo não sei o quê, todo mundo não sei o que lá. Não, não é para fazer. A gente não pode fazer, não é para fazer. Aí Emmanuel diz, é o companheiro que te solicita concurso fraterno, tanto quanto o inimigo que se sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. Interessa quem é a pessoa que está precisando de ajuda. Cabe a gente ir na direção dela. Jesus é muito claro nesse aspecto, amar os inimigos. Mesmo que a gente tenha alguma desavença com a pessoa, a gente deve, dentro do possível, ir na direção da pessoa e amparar ela em tudo que ela necessita. Tem que ser um amparo independente de se ela ser taxada, ser classificada como nosso inimigo no dia a dia. Não é para a gente pensar nisso, a gente tem que ajudar a pessoa. Às vezes tem um nome familiar que te soa docemente aos ouvidos. Eu lembrei do filho predileto. Lembrei de que, às vezes, nossos filhos recebem uma atenção diferenciada dos nossos pais, recebem uma atenção diferenciada de uma outra pessoa, e aí bate aquela questão do ciúme, bate aquela questão de uma atenção desequilibrada. Então é preciso a gente dar atenção e a gente prestar atenção nessa situação. Aqui numa situação como essa, o melhor seria a mãe convidar o outro filho a participar também da brincadeira, participar aqui da mesma situação. Trazer o outro para junto. Abraça, envolve, conversa, entende? Para poder, né, trazer aquele clima mais de igualdade entre o tratamento entre os irmãos, entre os filhos, aqui no caso. Mas isso não acontece só com a pessoa, com a mãe em relação aos filhos, acontece com qualquer tipo de relacionamento. Quantas vezes um namorado, uma namorada dão uma atenção maior aos seus familiares ao invés de dar atenção ao namorado, à namorada, à noiva, ao noivo, ao marido, à mulher, ao esposo, à esposa, o filho. Quantas vezes a gente dá atenção a uma outra pessoa e deveria dar atenção diferenciada, né, para dar um maior equilíbrio às relações, ao invés de dar atenção só para uma determinada pessoa, um determinado grupo familiar, tentar esticar um pouquinho essa relação e tentar abranger de uma maneira melhor o grupo e não apenas atingir apenas uma única pessoa. Aquilo que a gente estava falando no início do trabalho, se você quiser trazer uma coisa que seja contrária, não tem problema trazer coisas contrárias. De outras vezes, Emmanuel diz, é categorizado por ti a conta de adversário que não te aprova o modo de ser. Se não te aprova o modo de ser, se diverge da sua opinião, usa a opinião que a pessoa está utilizando e cria na sua cabeça opções. Cria opções. Tenta fazer uma leitura mais completa do que a pessoa está falando, para que a gente possa pensar, e aí, logo depois que a gente tiver maior número de opções, a gente possa fazer as escolhas, convergindo, muitas das vezes, a ideia do que a pessoa colocou para a gente. Quantas e quantas vezes a ideia da outra pessoa não é melhor do que a nossa? Quantas vezes isso não acontece? Na minha parte profissional, muitas das vezes, o mestre de obras nos deu dicas que a gente pega e fala assim, não, a tua solução está melhor do que a gente estava apresentando. Gostei da tua solução. Então, tratar de maneira igualitária, tratar e conversar de maneira igualitária aqueles que trabalham conosco,
é fundamental para um alcance maior das nossas decisões. Quando a gente consegue criar mais opções, a gente consegue fazer escolhas melhores. A gente sai da mesmice, a gente sai da monoideia, de só enxergar as coisas de uma maneira só. A gente consegue perceber melhor o que a gente tem que fazer. E aí Emmanuel diz, em suma, o próximo é sempre um inspetor da vida, que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. É como se as pessoas, Paulo de Tarso falou para a gente, somos seguidos por uma tão grande nuvem de testemunhas. Um grupo de pessoas que estaria nos observando, né, verificando como é que está o nosso comportamento, e é isso que a gente tem que verificar. De nada adianta a pessoa ser muito boa em determinado aspecto se ela não tiver essa visão diferenciada, se ela não tiver essa visão de que muitos companheiros estão nos observando. Não permite que eles se observem. Não permite isso. Se você entende que eles estão te observando, não tenta sair desse padrão, né, fazendo e agindo da melhor maneira possível. Porque quando eles perceberem que a gente está agindo da melhor maneira possível, eles simplesmente vão se afastar e vão largar para lá. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai usufruir de agir da melhor maneira possível. Como é que a gente vai usufruir disso? Agindo da melhor maneira possível. E depois que a gente agir da melhor maneira possível, continua agindo da melhor maneira possível. Exatamente como se espera de cada um de nós. E aí, Emmanuel coloca para a gente, entre ele, o próximo, e nós, se destacam sempre a necessidade e a oportunidade a que se referia Jesus na parábola inesquecível. Então, a gente sempre tem que perceber que, por um lado, né, nós estaremos ajudando. Por um outro lado, aquela pessoa que está ajudando, está sendo ajudada, também está nos ajudando, porque está sendo a oportunidade de a gente poder fazer o caminho do bem, de fazer o caminho em favor dos nossos irmãos de humanidade. Isto porque o bom samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém para Jericó. O bom samaritano foi o socorro. Porém, o irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó foi para o bom samaritano o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para o encontro com Deus. Quando a gente chega nesse ponto, eu encontrei, né, ele termina o texto naquela frase, e eu recebi de uma companheira chamada Thelma, lá de Guarapari. Ela publicou, inclusive, na página do Centro Espírita, ela publicou essa belíssima imagem, dizendo assim, olhos que olham são comuns, olhos que veem são raros. Lembrando daquela passagem evangélica, quando Jesus diz assim, em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Para a gente poder olhar a situação de nossos irmãos de humanidade, e aí lembrei aqui de alguns casos. Lembrei aqui dos nossos companheiros do Fraternidade Sem Fronteiras, não trouxe imagem, mas lembrei dos Médicos Sem Fronteiras, e lembrei também dessa imagem aqui que a gente recebeu pela internet também, pelo Facebook, né? Essa imagem que diz aqui no texto, é disso que o mundo precisa. Gente que se preocupa com o próximo. É exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa enxergar e identificar o menor, o mais pequenino daqueles nossos irmãos em humanidade, para poder servir e trabalhar da melhor maneira possível. E, logicamente, trabalhando da melhor maneira possível, a gente consegue subir, a gente consegue galgar aqueles degraus da escalada evolutiva que nos levam na direção de Deus, nosso Pai. Fica aqui a nossa saudação aos nossos companheiros, muito carinho para todos vocês, paz em Cristo Jesus. Que as bênçãos de Deus se façam para todos nós. Vamos orar. Deus Pai amado, nesse momento, Senhor, queremos te pedir que todos os nossos irmãos que têm os seus nomes colocados para irradiação, todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, todos os nossos irmãos que estão envolvidos com qualquer que seja a razão,
pelas situações do dia a dia. Permita, Senhor, que eles sejam protegidos, que eles sejam alcançados por esses benfeitores espirituais, servindo da melhor maneira possível a todos os nossos irmãos da humanidade. Lembra, Senhor, dos nossos irmãos que estão com Covid, que estão nos hospitais, internados, dos nossos irmãos que estão com qualquer dificuldade que seja. Nossos irmãos apenados, nossos irmãos nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, onde quer que esteja um irmão nosso sofrendo, ó Senhor, te pedimos encarecidamente que ampare-os. E queremos também não esquecer de agradecer por tudo que nós recebemos na noite de hoje. Que aquele que botou a água para fluidificar, que essa água possa ser transformada no remédio adequado a quem delas fizer uso. Que todos os nossos irmãos sejam alcançados por esses nossos pedidos. Muita paz, muita luz, tudo de melhor para cada um de vocês, para todos nós. Que as bênçãos se façam para todos nós, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Tá? Um beijo para todos, um grande abraço, um enorme abraço para todos vocês. Paz em Cristo Jesus.